Jornal da Capital. Capital Entrevista. 7h34, estamos de volta com o Jornal da Capital, primeira edição, e nós vamos bater um papo aqui com a Superintendente de Política sobre Drogas, que a gente chama de SUPOD, né, da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos da SEJUDE, que é a Eunice Teodora. A gente vai falar aí muitas questões com relação ao trabalho da Superintendência de Política sobre Drogas aqui no Estado. Você que estiver nos ouvindo pode participar. Só um detalhe, ouvintes, nós estamos com um problema no áudio do WhatsApp. Então, você que tiver dúvida, manda um WhatsApp através de texto, ou então, se você quiser mandar áudio como gosta, é preferível que você ligue aqui pra gente, tá? Para participar ao vivo. Então, no WhatsApp, somente mensagens de texto, no 98107-4204, e no telefone você liga para participar ao vivo no 30 54 10 19. Antes de mais nada, Eunice, bom dia, um prazer recebê-la aqui a primeira vez na Rádio Capital FM, seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade, parabenizo pela escolha da temática, que é uma temática que aflige a maioria das famílias, né, não escolhe classe social e pouco discutida. Então, esse espaço é muito importante para nós e para a sociedade também. Verdade, é realmente, como você acabou de falar, um tema sensível e mais importante ainda, que você falou, muitas vezes a gente tem preconceito, e muitas pessoas têm preconceito achando que atinge um determinado nível da sociedade. Não, a questão da droga é muito grave, né? E assola toda a sociedade. Mas antes da gente entrar exatamente nesse ponto sensível, de polêmicas, enfim, com relação a isso, eu queria que você explicasse para quem está nos ouvindo sobre o trabalho da Superintendência de Política sobre Drogas, o SUPOD, né? Qual que é a missão, como é que ele tem funcionado atualmente aqui no Estado? A SUPOD, ou a Superintendência de Política de Drogas, ela foi criada pelo decreto 297, em 2016. Ela está vinculada à SAJU, Secretaria Adjunta de Justiça, ligada à CESP, Secretaria de Segurança Pública. Antes era a SEJUDE. Então eu falei errado aqui? Não é? Tá certo? Não, tá certo. Tá certo, né? Tá certo. Ah, sim. É que nós estamos falando da junção, né, que houve no começo dessa gestão, né, com a reforma administrativa, a junção da SEJUDE com a CESP, então nós estamos na CESP, vinculada à SAJU. Ela tem 3 gerências, que é a de bens apreendidos, cuida dos bens apreendidos do tráfico, né? Depois faz leilão, destinação e cuida desse recurso aqui no Estado para a SENAD, que é a Secretaria Nacional de Política de Drogas. Isso. Né? Tem a gerência de prevenção, que trabalha a articulação dos programas de prevenção, e a gerência da articulação da política, né? Há uma previsão de que ela seja modificada para uma coordenadoria, e aí nós ficaremos apenas com 2 gerências, mas estamos aguardando isso aí ainda. Então, a nossa missão é promover a função social através das promoções, da prevenção, do cuidado, da inserção social dos usuários de drogas e seus familiares, né, de forma intersetorial, né, de maneira a garantir os direitos humanos, a qualidade, a integralidade da saúde biopsicossocial dessa população, né, na proteção. Então, a gente fomenta, articula, nós não somos finalísticos, mas nós trabalhamos a articulação das ações intersetoriais, trabalhamos na questão de atender o Conselho Estadual da Política de Drogas também, e fomentar a criação dos conselhos municipais. Quando a gente fala da questão da Superintendência de Política sobre Drogas, atua especificamente somente os tipos de droga, por exemplo, maconha, heroína, ou vai além, por exemplo, o álcool? Todas as drogas, de álcool e outras drogas. Então, vocês trabalham... Drogas lícitas e ilícitas. No geral. Geral. Como que está hoje com relação a recursos, né? A gente sabe que desde que o governo Jair Bolsonaro está havendo aí contingenciamento de recursos em N áreas, cortes mesmo, em muitas áreas, que não somente a educação, como aconteceu. Como que vocês estão com relação a recursos para poder trabalhar? Desde 2016, houve um decreto do governo, na época, Pedro Tax, de contingenciamento de gastos, né? Inclusive corte de diárias e recursos para capacitação. Nós também desenvolvíamos capacitação para servidores da saúde, da educação, estado, né? em todo o Vocês Estado. percorriam o Estado. Exatamente. Então, era mais com recursos do Estado. Os leilões e os recursos dos leilões ia para a União, e depois ela voltava em forma de projetos, mas muito difícil essa recuperação desse recurso. Agora, com o governo Bolsonaro, houve recentemente uma assinatura
de que esses leilões pudessem ocorrer com 30 dias. Certo. Então, antes tinha que esperar o bem ter todo o pedimento, né? A pessoa que foi presa transportando droga, vou dar um exemplo. Foi Sim. presa transportando droga num carro, o carro é apreendido. Aí ele ia brigar na justiça até ele reaver ou não, ou perder o bem. Quando tivesse saído transitado e julgado, aí poderia ser feito o leilão. Então, muitos bens viravam sucatas ali esperando se perdiam isso. tanto tempo, tanta Exato. morosidade, né? Isso. Agora, pode-se fazer com 30 dias e lá na frente, se ele conseguir recuperar, que devolve o dinheiro, para você não perder o bem e poder ser utilizado. Também que destinava esse bem para instituições que trabalhavam com a temática, mas com essa nova reformulação do governo, Bolsonaro, não mais podemos destinar para essas instituições, e sim apenas para os equipamentos de segurança pública. Né? Então, por exemplo, hoje vocês estão, entre aspas, amarrados. Vocês não Sim. conseguem mais fazer o trabalho que era feito em nível de todo o Estado, podendo capacitar as pessoas e tudo mais, por conta de recursos. Por conta de recurso estadual, investimentos estão pingando em todas as áreas, né? A gente sabe da situação. Mas nós temos a do nosso esperança de que com esse leilão, inclusive nós estamos com um pronto, a pode estar com um leilão pronto para realizar, só está esperando a liberação lá da Senad, que a nossa secretária adjunta, Lenice Silva, vai estar aí na Brasília essa semana, para buscar essa autorização para realizar esse leilão. Nós estamos com uma parceria aí com o desembargador Marcos Machado, que é da comissão, né, de entorpecente da UTJ, que está trabalhando junto ao judiciário para colocar recurso no fundo. Nós temos o fundo estadual, né? Certo. O Fundo Estadual de Política de Droga, para nós colocarmos recurso no fundo, de bens apreendidos e também de multas judiciais, e nessa parceria com ele é fundamental para isso. Sim. Para nós termos recursos para andar independente do dinheiro da fonte única do Estado lá, né? Nós temos o dinheiro do fundo para poder trabalhar. Então, é que a nossa esperança, nós estamos muito confiantes nisso e também estamos buscando recursos com os parlamentares, tá? Sim, semana passada, até aproveita e fala, vocês estiveram semana passada estive na Assembleia conversando com o deputado doutor Eugênio, ele faz parte da Comissão de Saúde da Assembleia, mas amanhã eu tenho uma reunião com o João Batista, que é o deputado do Sistema Penitenciário, da nossa secretaria, eu também sou servidora do Sistema Penitenciário, sou psicóloga do sistema, somos colegas, e Carlos Avalone, conversei também com o deputado, inclusive ele sugeriu fazer uma reunião ampliada com todos os deputados para nós levarmos a demanda, fazer a sensibilização para que tenha emendas, e nós queremos emendas para o tratamento, investir na saúde, porque nós estamos precisando, e na prevenção, são duas fontes em frente de trabalho, porque o eixo da política são 5 eixos, mas a prevenção e o tratamento, acho que a gente tem que trabalhar fortemente nesses 2 eixos, porque a política já faz um bom trabalho na repressão, né, na diminuição da demanda, da oferta, mas nós precisamos trabalhar o foco da prevenção, principalmente, que é mais barata, mais eficaz e mais segura do que o tratamento em si, mas como hoje nós temos dois problemas aí, nós temos que trabalhar com 2 frentes. É sempre as duas vertentes, né? Sempre, o ditado é sempre muito bem válido, é sempre melhor prevenir do que remediar, né? Então tem que estar realmente pensando na questão da repressão. E essa prevenção, porque antes o foco era na substância, na droga. Hoje o foco, né, em 2016, caiu as novas diretrizes internacionais da política de droga, o foco é no sujeito. Nós temos que trabalhar o sujeito. A pessoa. Né? Não adianta você tentar tirar a droga da sociedade. Ela sempre existiu, sempre esteve no nosso meio. E sempre vai existir. E sempre vai existir. Ó, Mato Grosso faz fronteira de mais de 700 quilômetros com a Bolívia. E que a gente não consegue fechar toda a fronteira, não tem jeito. Não, e o Brasil é mais de 9 mil quilômetros com a Colômbia, né, com o Paraguai, com a Bolívia, então com grandes produtores. Então não tem condições da gente impedir. E a população sempre usou droga, seja por motivo recreativo. Você vai no aniversário, tem o álcool. Você vai no batismo, tem um álcool. Você vai no casamento, tem o álcool. E hoje o álcool tem sido, a nosso ver aqui os estudos mostrados, um problema muito sério, porque acarreta acidente de trânsito. Aí você tem pessoas que perdem a vida e aí você não mensura o valor disso. Sem dúvida. Aí pessoas que às vezes ficam mutilados, ou internação prolongada devido ao acidente, então isso custa muito, muito caro. É uma temática que a gente precisa levar em consideração. Sim, e desmistificar, né, Eunice? Porque muitas vezes, até como eu te perguntei anteriormente, quando a gente fala em drogas, a gente sempre pensa, aquilo que eu te falei, sempre nas ilícitas, e a gente nunca se lembra que o cigarro, que o álcool, que tudo isso é uma droga,
e que matam um ser humano, né? Não só ele, mas a família, né? Todo mundo que está em volta. Sim, e o uso indevido de medicamentos também é uma droga que acaba também prejudicando. Mas o álcool, sem sombra de dúvida, eu que já trabalhei dentro das unidades prisionais, vi coisas que aconteceram, não vamos dizer o álcool em si, mas a potencializa, né? E você vê um casal que estava almoçando, na boa, no Natal, beberam e depois que desentenderam e um agrediu, veio matar, o homem veio matar a mulher, nesse caso que eu estou citando. Não sei se ele não tivesse bebido, né, não teria acontecido, mas tem a presença com certeza teria evitado. Bom, eu estou entrevistando aqui a Superintendente de Políticas sobre Drogas da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, a Eunice Teodora. Você que está nos ouvindo, você pode mandar um WhatsApp para a gente aqui através de texto, no 98107-4204, só reforçando para você que está chegando agora, nós estamos com um problema no áudio do WhatsApp, então você manda sua pergunta por texto ou liga aqui para a gente, participa ao vivo, tá? No 3054 1019. Eunice, a gente sabe que recentemente, eu não vou usar o termo comemorar, porque eu acho que é estranho usar comemorar, mas enfim, Dia Mundial contra o Abuso de Drogas, que foi recente, e um relatório da ONU apontou aí que o número de usuários cresceu 30% nos últimos 10 anos. Estima-se aí que 271 milhões de pessoas usaram drogas, isso somente em 2016. A gente vê que já vamos falar, lógico, da polêmica, porque tem estudos da Fiocruz. A Fiocruz defende há muito tempo e diz que a droga não é uma epidemia. E aí muitas pessoas defendem que sim, que a droga já virou uma epidemia, né, no nosso país. Inclusive, Bolsonaro até vetou a Fiocruz por conta disso, por não concordar. Como que você enxerga essa questão? Eu enxergo realmente como uma epidemia, porque é aquilo que você falou, a droga não vai deixar de existir. Só que se a gente não tiver essa rede de apoio, essa rede de trabalho e investimentos, fica complicado a gente conseguir a repressão. Sim, a epidemia é a questão da vulnerabilidade social. Isso, as pessoas estão mais vulneráveis socialmente. A questão da droga, a Fiocruz foi vetado, então nem todo mundo tem acesso a... Até tirou o site do ar, então, né, é uma coisa que eu não sei em que século nós estamos vivendo com isso, onde as pesquisas que trazem resultados contrários ao que o gestor pensa seja censurado, como o INPE e outras situações, e aí falando disso, falei de um avanço aqui na política de droga, que é o leilão com 30 dias, mas também teve um retrocesso na questão do Conselho Nacional de Política de Drogas, tirando a sociedade civil desse debate, tirando os conselhos de profissionais de CRP, do Conselho de Psicologia, né? Conselho Federal de Psicologia, da Medicina, do OAB, entre outros. Então, isso foi um retrocesso e a gente fica vendo, a sociedade não vai reagir a isso. A construção de conselhos foi uma luta para que a sociedade participasse dos debates. E aí nós estamos vendo retrocesso. Não foi só na política de droga, mas também no meio ambiente, né, no Conselho do Meio Ambiente, houve isso aí. Bom, a pesquisa, mas nós tivemos, assim, os companheiros conseguiram, antes de ser censurado, pegar aí essa pesquisa e os dados. Então, o que ela mostra? É o seguinte, tem um dado... Deixa eu só te cortar rapidinho, antes da gente falar dos dados, que aí a gente vai prolongar um pouquinho mais, vamos falar com o ouvinte que tem uma dúvida aqui na linha. Alô, bom dia. Bom dia. Quem eu falo? Neuzito Betofado, aquele homem que não concorda com nada. Ah, seu Neuzito, tudo bem com o senhor? Mas bom demais, né? Mas você tem uma pessoa agradável hoje. É verdade, tá fresquinho, né? Por enquanto. Tá bom. Vamos, a Eunice tá ouvindo o senhor, pode fazer sua pergunta. Então, eu queria só fazer um comentário com a Eunice. Como que cuidar da droga aqui fora? Se não quer segurança, não dá conta de cuidar dentro da cadeia. Cuidar de dentro, quem está preso. Uma vez a Centro-América mostrou que era meia tonelada de televisão, tudo 3 lá de dentro. Agora, de novo, o que está custando também para acabar com as tomadas, para não entrar no celular? Um negócio tão simples. Eu tenho que estar impedindo. E outra coisa, a lei que nós temos no Brasil incentiva a criminalidade. Se você matar um, você é réu primário e não vai na cadeia. Se você matar no trânsito e for rico, você paga 100 mil reais. Se você for pobre, paga uma cesta básica. Então, quer dizer, enquanto vida existir preço aqui nesse Brasil, isso não vai mudar nunca. Não adianta combater nada, não. Isso vai só um tapa-buraco e pronto. Porque não dá conta de cuidar de quem está preso para não deixar entrar droga
Como que vai cuidar de quem está solto? Não tem como, é um absurdo uma coisa dessa. E eu, por 63 anos, vi a mesma coisa toda a vida. Um abraço, Neuzito, sua revolta com a coisa errada. Obrigada, seu Neuzito. E aí, Eunice? Seu Neuzito está certo. Ele não concorda com nada, mas eu vou concordar com ele. Concordamos com o senhor. O senhor está certo, nós nunca vamos dar conta de combater a droga. E por isso o viés mudou. Nós não estamos trabalhando o foco na guerra às drogas, e sim no fortalecimento do sujeito, para ele aprender a dizer não ou prolongar o início, porque quando você trabalha o sujeito, a resiliência, você trabalha a capacidade de frustração, dele perceber seus dons e talentos, então você precisa, não é policial, porque como ele disse aí, a guerra à droga, que começou na década de 70, o que resultado ela trouxe? As população mais vulneráveis aprisionadas. Sim. Porque o foco era na substância, e aí que aprendia a substância, e nós não vamos tirar a substância do nosso meio. Quem lê a Bíblia aí, vê que lá, no tempo de Noé, o que ele fez depois? Ele se embriagou, o Ló se embriagou. Então, o álcool ou a droga, ela está no nosso meio desde sempre e vai continuar. Então, o nosso foco é trabalhar o sujeito. E claro que a Secretaria de Segurança Pública não vai dar conta disso, porque é uma questão intersetorial, não é somente ela. O nosso papel é articular com as demais secretarias. Precisamos ter a educação, esporte e lazer, precisamos ter cultura, precisamos desenvolver ações com a saúde, então o nosso papel articular para ter ações voltadas ao fortalecimento desse sujeito e principalmente fortalecimento de vínculo. Por isso a escola é importante, porque a prevenção primária é importante, acontece na escola, as secretarias estaduais e municipais de educação têm que ser parceiro de primeira hora, trabalhar desde a infância para que esse sujeito consiga lidar com as suas questões e frustrações. Se você olhar uma pessoa que se tornou um usuário, a questão não foi a droga, foram outras questões que o levaram até essa situação. Então, a gente precisa trabalhar o sujeito e as suas habilidades. Com certeza. E essa questão que você está falando de trabalhar o sujeito é muito importante, porque isso que você falou, a pessoa foi levada por um problema psicológico, às vezes por um amigo, um convite, e o primeiro start é a negação, né? Então, é o que você está falando, tem que trabalhar a cabeça, a autoestima, a pessoa tem que se trabalhar para conseguir dizer o primeiro não, porque começa com um cigarrinho, e quando você vê, a pessoa está no fundo do poço. E trabalhar o vínculo familiar. A pesquisa da doutora Lídia Berber, é uma psicóloga, PhD, professora já aposentada da Universidade no Paraná, que ela tem um programa que chama Qualidade da Interação Familiar. E durante as pesquisas que ela fez, ela mostrou que ela fez com adolescentes. Sim. Os adolescentes que tinham vínculos familiares fortes, eles estavam mais protegidos, não somente da droga, como de outros comportamentos antissociais, o comportamento de risco. Sim. Então, o vínculo familiar, o fortalecimento desse vínculo é muito importante. E nós, na SUPOD, já desenvolvemos ações de trabalhar com educadores para que ele trabalhe com os pais, porque nós não temos condições de trabalhar com os pais, mas os pais estão na escola, ou deveriam estar ali, e aí trabalhar com esses educadores. Claro que tudo passa por questões econômicas, né, financeiras. Precisa de investimento sempre, em todas as áreas. Cuidar de criança não tem preço, mas tem custo, né? Nós temos que investir. E, como nós falamos, esperamos agora com essa parceria com o TJ, com o desembargador Marco Machado e também com as emendas parlamentares, também com os fundos dos leilões, conseguir desenvolver ações voltadas por esse viés, pela nova diretriz da política internacional de drogas, que é o fortalecimento do sujeito, trabalhar o sujeito. Desmistificar essa questão de ficar olhando a substância, né? Deixa eu ver, eu tenho uma pergunta aqui, mas se for alguém na linha, a gente já coloca, antes de eu fazer outras perguntas. Antes de nós falarmos da Fiocruz. A Fiocruz eu já deixei anotadinha aqui, que a gente vai voltar nela, calma lá. Bom dia, com quem eu falo? Bom dia, José Roberto, tudo bem? Oi, José Roberto, tudo bem? Eunice está te ouvindo, pode fazer aí sua pergunta. Bom dia, Eunice, como vai, senhora? Tudo bem? Graças a Deus. É o seguinte, a minha pergunta é, há um estudo com uma estatística bastante plausível, mais próximo possível da realidade, sobre o percentual de usuários, traficantes, ou qualquer outro tipo de ligação ao mundo das drogas, por classe social. Fala-se muito no pobre, no negro, naquele pelo da periferia e tal. Mas eu só tocou num ponto que é importante aí, que é a família. E não
não tenho uma certeza absoluta se essa questão familiar, embora muitas vezes o pai e a mãe estejam dentro da casa, se refere apenas ao pessoal da periferia, ao pessoal da mais baixa renda. Gostaria de saber se existe algum estudo, uma estatística nesse sentido. Mais próximo da realidade possível. Se não existir, se seria o caso da senhora procurar algum dado sobre isso, para a gente ver qual o nível social onde a situação é pior. Obrigado. Obrigada, José Roberto, pela sua participação. Obrigada, José Roberto. Estudo, estatística e pesquisa é um dos eixos da política também, o quinto eixo. Porém, nós não temos essa informação, como ele disse, né? Mas a Fiocruz... que aí o José Roberto você já nos que foi feita aqui, de volta. Para a Fiocruz, em 2017, vou dar um exemplo dela. Elas são 500 páginas, eu recebi semana passada, não deu tempo de analisar todos os dados. Mas deu para perceber o seguinte, que as pessoas de classe alta têm mais contato com a droga, têm mais questão de drogas, mas tem menos problema com a droga. Por quê? O uso dele é menos problemático do que o uso da população de classe mais baixa, ou de baixa escolaridade, da periferia. E aí a gente leva a pensar na população que está dentro do presídio. Como a gente já trabalhei em presídio, né, dentro da unidade, o que acontece? Às vezes a pessoa de classe alta, ela tem uso e ela consegue manter seu vício. Sim. E da classe baixa? Não. Então ela rouba. Então a questão é a droga ou a condição financeira que ela tem, que está sendo determinante. Então é uma questão, aí que você está falando da questão de não ser uma epidemia, a questão do uso, mas uma epidemia, a questão da vulnerabilidade social da pessoa. Sim. A pessoa de classe alta que faz uso de droga, se ela quiser parar alguma coisa, ela tem todo um recurso para lidar com isso, e a população de baixa renda, né? Então a questão social, a falta de oportunidades também, vamos dizer, a pessoa de classe alta vai no cinema, vai no shopping, e a de classe baixa, qual é o lazer, qual é a cultura, o que ela tem disponível. Então nós temos, e essa visão que a gente quer mostrar agora para os gestores, você tem que ter condições para esse sujeito que está em condição de vulnerabilidade se fortalecer também, de ter acesso à moradia, emprego, à cultura, a lazer. Se ele tiver acesso a essas coisas, não tem problema com drogas. Vai diminuir, não vamos ter, mas nunca vai ter, mas podemos diminuir. E a questão da família, seu José Roberto, eu quero deixar claro que eu não estou jogando a responsabilidade na família. Sim. Eu estou dizendo que os programas que a gente quer desenvolver é que fortalece os vínculos familiares, porque é importante. A maior necessidade do ser humano é ser amado. E o primeiro vínculo de relação é a família. Então, a criança que tem esse vínculo fortalecido, quando o grupinho de jovens, amigos vir falar alguma coisa, ela vai ter mais condições de resistir. Então, nós jogamos a responsabilidade na família, a responsabilidade é compartilhada. A Constituição diz, né, que o Estado, a sociedade, a família, que a criança e adolescente é prioridade absoluta, está lá na Constituição, da responsabilidade compartilhada. Mas o Estado tem que dar para essa família condições que ela, pelo menos no domingo, vai passear com essa família numa praça, em algum lugar. A minha colega que está me acompanhando, a Melissa, psicóloga, foi psicóloga do socioeducativo, e lá o adolescente, ela tem experiência ali, diz que na entrevista não sabe o que é lazer. Nossa. As crianças do socioeducativo, principalmente crianças do interior, que às vezes o lazer é no rio. Não tem nada. Tomar banho no rio ali, tem uso de álcool, e aí, né? Sim. Então, a questão não é a classe mais baixa, é a questão realmente do recurso que possibilita você ter uma condição melhor de vida e de dizer não. Tá certo. Nós estamos com o vereador Dilemário Alencar na linha. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Ariana. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Capital. Bom dia, a entrevistada, a servidora Eunice. Eu queria colocar para a Eunice que nós temos aqui no Centro Clebar um espaço privilegiado, que é o Morro da Luz. E há muito tempo a gente vem defendendo, junto ao governo municipal, que aquele local ali se transforme em um parque moderno, seguro, que seja aquele espaço devolvido para o uso da população. Porque atualmente o Morro da Luz se transformou numa moradia para os usuários de drogas, né? Ali virou uma nova Cracolândia, infelizmente, trazendo ali mais violência para o centro histórico da nossa cidade. Eu queria saber da Eunice se existe alguma ação no planejamento da Superintendência de Combate à Droga, alguma ação em conjunto com o município,
para ver essa situação dessa nova Cracolândia que se transformou no Morro da Luz. Ali os moradores, os comerciantes da região têm muito reclamado dessa situação e também como ela vê essa questão da internação compulsória que foi agora definida pelo governo Bolsonaro. Então, esses dois pontos eu queria perguntar a ela se existe alguma ação programada junto com o governo municipal em relação a essa nova Cracolândia que ganhou o Morro da Luz e ela responder aí essa questão da internação compulsória. Muito obrigado e quero aí desejar uma boa semana para todos os ouvintes, para todo mundo aqui de Cuiabá e Mato Grosso. Obrigado. Obrigada, vereador Dilemários. Ele perguntou aí, Eunice, sobre duas questões, né, que eu falei que com certeza nós iríamos debater, então pode responder aí o vereador. Agradecer a participação do vereador Dilemário e já dizer que logo vamos visitar também a Câmara Municipal de Cuiabá, porque... E o Dilemário está muito atuante aí nessa questão aí para conseguir alguma medida com relação ao Morro da Luz, né? Pelo menos um primeiro passo. Sim, então é importante nós marcarmos um momento com ele para nós discutirmos essa temática e construir algo junto. Pela Superintendência de Política de Drogas, nós não temos, né? Porque é questão municipal, né? Nós trabalhamos a articulação, Sim, né, com o município, a gente se senta com os gestores e tenta sensibilizar. Semana passada nós estivemos conversando com uma servidora da saúde municipal, que também fazia parte da RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial de Cuiabá, né, a Cida, enfermeira, se não me engano, Cida Milhomes, e Cuiabá tem CAPS AD, tem CAPS infantil, e está trabalhando o que está faltando para a rede de atenção psicossocial, de saúde mental, e que saúde mental envolve álcool e drogas. Tá? Então é importante. A saúde mental sempre teve pouco investimento, mas agora estamos buscando esse investimento, a gente tem que trabalhar com as pessoas, com os gestores, com os políticos, as pessoas de autoridade, para focar na saúde mental. Hoje o índice de suicídio, de depressão... Está muito, e só vem aumentando. Só vem aumentando, né? E a idade, teve caso, umas 3 semanas atrás, de um garoto de 14 anos. Um adolescente. Então, não há investimento muito na saúde mental, então menos ainda. Mas, em Cuiabá tem os CAPs, como nós estamos falando, mas precisa o CAPS 24 horas. Que não existe. Que não existe. Aqui em Cuiabá. Então, não existe no Mato Grosso inteiro, né? Vamos piorar, né? A situação. Mas como é municipal, né? Então, os municípios de Cuiabá, como tem o número de população, queria Cuiabá e outras cidades maiores, Cuiabá, a unidade de acolhimento, que segundo a CIDA até dezembro é para ser inaugurada, essa unidade de acolhimento vai ser muito importante, e um fator primordial que nós levamos na Assembleia, e agora eu peço aí até o apoio do vereador, porque ele chegando no deputado ainda é mais do que a Anicinha, né, chegando, né, de criar os leitos nos hospitais gerais, essa é uma determinação, para que um leito, estabilização e desintoxicação. E não existe. Não existe leito para desintoxicação. Semana passada, nesse trabalho de articulação, conversei com a secretária estadual da assistência social, pedindo para ela sensibilização, junto com a primeira-dama, para nós abrirmos uns leitos na Santa Casa para infanto-juvenil. Nós não temos para criança ali, como está uma casa nova, tem uma pediatria bonita, criar leito para saúde mental, exatamente para infanto juvenil. Eu recebo juíza mandando, para onde encaminha um adolescente que está... Não tem, eu falo, olha, não tem encaminhamento para desintoxicação. Bom, tem o UPA, que é o momento que você chega, estabiliza, e aí o tratamento é na rede, no CAPS. Mas vamos responder o vereador aqui, senão ele vai ficar... o Morro da Luz, vamos lá no Morro da Luz. A física diz que 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Então, se você fazer uma ocupação interessante, eu ouvi falar aqui na rádio mesmo, se alguém entrevistando falando de restaurante, não sei, alguma coisa lá. Bom, mas aqueles moradores que estão ali, muitos vieram de uma outra área que foi fechada, que eu não me lembro agora o nome lá, não sei o que, da banana, alguma coisa assim. Não pode falar Ilha da Banana. Não, se Eduardo Povas estiver nos ouvindo, que é nosso comentarista, ele não aceita que chame aquele local de Ilha. Eu falei o nome para vocês lembrarem. Só tô brincando, sim. Então, muitos estão ali. Que estavam ali, migraram todos para o Morro da Luz, depois que começou exatamente, só que pode ser um erro nós generalizarmos que ali pode ser um lugar que a pessoa está usando, mas que todas as pessoas de rua são usuárias. A maioria tem transtorno mental. Sim. Entendeu? E muitos é questão de vínculo familiar e querem viver na rua.
E não é uma exclusividade só de Cuiabá, também tem cidades turísticas que têm população de rua, transeúnicos que preferem viver na rua, hippies. Bom, mas a Secretaria de Segurança Pública, ela tem que garantir a segurança dos que ali estão e daqueles que ali transitam. Sim. Então, é um papel nosso. Mas a Secretaria de Segurança Pública sozinha não tem. vai dar conta da temática, mesmo porque ela é multifatorial. Então, nós temos que ter uma força-tarefa de todas as, vamos dizer, secretarias, vamos dizer, saúde, educação, assistência social, principalmente, né, saúde para o tratamento, para conseguir resolver a demanda. Junto. Daqueles que a gente conseguir, sim, o vínculo, porque alguns já nem sabem mais, ou não tem, mas sim, a gente tem que fazer esse trabalho aí, assistente social. Então, ali no Morro da Luz, a gente vai sentar, então, com o vereador, ouvi-lo, também dar a nossa versão, as sugestões dele. E no que a gente pode fazer para melhorar. Quando eu era criança, eu fui no Morro da Luz, sim, entendeu? Faz muito tempo que e eu pensar que quando a gente olha para o Morro da Luz, não é só a questão aquilo que eu conversei com você no intervalo. Quando a gente olha para o Morro da Luz, não é só a questão da droga. É o que você fala. Existe todo um contexto para a pessoa ter chegado de vulnerabilidade social. Sim. Sempre nós vamos cair nessa temática. Claro. É isso aí. Bom, agora ele falou também da internação. 8h12, estamos de volta com o Jornal da Capital, primeira edição, e nós estamos entrevistando aqui a Superintendente de Políticas sobre Drogas da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, que é a Eunice Teodora. E antes do intervalo, ela estava respondendo aqui uma pergunta do vereador Dilemário Alencar, falando sobre a questão da internação involuntária de dependentes químicos, que foi uma lei aí sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, né, Eunice? Bastante polêmico, vamos lá. Bom, a lei 10.216, que é a lei que a gente costuma chamar de lei antimanicomial, né, que é uma luta que veio aí desde a década de 70, de desinstitucionalizar o paciente, de não ter manicômios, e a gente avançou nisso com a vinda dos CAPs, aí nós temos aqui o Adalto ainda, que tem alguns internos, temos algumas internação, mas a compulsória, o que acontece? O tratamento, o paciente tem que aderir ao tratamento. Então, se você é de forma involuntária, contra a vontade, em casos extremos, quando há risco de vida, quando há risco para o usuário ou para a familiares ou alguma sim, coisa assim, e tem que ser acompanhado por profissional de saúde. Quem tem que determinar se precisa de internação é um profissional de saúde. E às vezes vem do judiciário dizendo a internação, até o tempo de internação. Vem uma determinação, né? E a lei preconiza o quê? Que seja passado por uma avaliação com o profissional de saúde e ele vai determinar a forma do tratamento. A internação é o último caso e às vezes se coloca como o primeiro, como sendo a primeira medida. Então ela é uma medida extrema, e ela tem que ser no último caso e não o primeiro como a gente vê. A tomar, né, essa decisão. Vamos ouvir a gente vai tentar, eu falei que tá com problema aqui o WhatsApp, mas a gente vai tentar fazer uma manobra aqui, a gente vai tentar colocar uma pergunta aqui, uma contribuição de um ouvinte no ar, através do WhatsApp, vamos ver se vai dar certo, Eunice, se a gente vai conseguir ouvir. Mas é lógico que a responsabilidade tem que ser da família, né? Pai e mãe, fizeram um filho, e o filho, até se tornar adulto, é responsável do pai e da mãe, dos familiares. Passar isso para a escola e para as outras entidades é falta de capacidade do pai e da mãe, né? Ou de condições financeiras. Mas é lógico que é da família. A responsabilidade dos filhos. E sim, tem que haver uma outra mudança depois dessa política que passou aí, destruindo os vínculos familiares. Precisamos reconstruir esses vínculos da família. Educação, moral, caráter, vergonha na cara, decência, o que é ser homem, o que é ser mulher. Cortou aí, como que é o nome dele? Luiz Martins. Obrigada aí, Luiz, pela participação. Tem uma pergunta. E aí? Bom, com certeza nós não tiramos a responsabilidade da família. Primeiro, como eu disse aqui, o primeiro vínculo
é a a família, família. não tem como fugir disso, e a responsabilidade de educação é da família. O Estado, através da Secretaria de Educação, vamos dizer assim, eles participam, colaboram com isso com os pais, mas a responsabilidade, sem dúvida, é da família, mas o Estado tem que garantir, conforme está na Constituição, o mínimo, que é a saúde, a segurança, a educação. E se você olhar, se não me engano, é o artigo 227 ou 229, que fala da prioridade absoluta para criança e adolescente, garantir lazer também, garantir condições, é o papel também do Estado. Então, se o Estado falha, se a família falha, o Estado falha, e aí? Então, nós precisamos trabalhar nessa responsabilidade compartilhada, sim. Tá certo. Tem uma dúvida aqui do Robinho, lá do bairro Santa Terezinha, que ele diz assim: Eunice, vocês têm alguma pesquisa no sentido de qual droga mata mais pessoas, direta e indiretamente? O álcool, tá? Pode olhar, principalmente jovens, porque tem o trânsito envolvido, Sim. tem, então, que não é o álcool, tem a pesquisa aqui. É o que mais diz, né? Vamos voltar um pouquinho lá na Fiocruz? Ainda voltando à questão da Fiocruz, que a gente sabe que é uma instituição centenária, que é uma instituição séria, e como a gente até falou, depois da polêmica que o governo Jair Bolsonaro bateu o pé dizendo que não, que drogas não é uma epidemia, e até fechar o site. Então, aquilo que você falou, hoje a gente não consegue nem ter mais acesso de tantos trabalhos que já estavam divulgados ali há anos, né? Infelizmente, foi um retrocesso e prejuízos financeiros, porque pesquisa custa caro. Custa muito caro. E essa pesquisa aí, é de 2017, ele vem sendo feita e agora saiu o resultado, então você vê, são 2 anos de trabalhos, né? Sim. Para poder chegar num número que iria ajudar na formação de políticas públicas para a temática. Então, a gente volta a estaca zero. Agora, nós não temos, assim, um norte. Vamos trabalhar conforme estávamos trabalhando antes, sem evidência científica? Isso nós não podemos, Complicado. né? Muito complicado. É difícil essa situação. É uma situação bastante delicada. Bom, Eunice, a gente vai caminhando aí para o final da nossa entrevista, 8h18. Vamos só fazer um apanhado básico hoje, dentro das maiores necessidades que você tem enfrentado lá na secretaria, né? Assim, o que você acha que hoje seria mais primordial? Claro que a gente falou muito que precisa-se de recursos, é óbvio, para as coisas funcionarem, mas você acha que hoje as maiores necessidades da SUPOD? Hoje estamos trabalhando na questão do leilão, que isso já vai ser solucionado essa semana com a nossa secretária indo a Brasília. Lembrando aí novamente para os ouvintes que o leilão é do que é apreendido, dos né? bens apreendidos. Sim. E com essa força-tarefa também do TJ, através do desembargador Marco Machado. Então, mas assim, acho que o desafio é a conscientização dos gestores sobre essas novas diretrizes da política de droga, que é o foco no sujeito. Nós ainda estamos com viés, passamos muito tempo focando na droga, então até mudar isso leva-se um tempo. Sim. Mas nós precisamos trabalhar isso com os gestores e trabalhar a sensibilização das autoridades, né, municipais, estaduais, para focar recursos na saúde mental. E aí, quando eu falo saúde mental, é tudo, não é somente a droga, mas vai abraçar a dependência química, mas a saúde mental precisa urgentemente de investimentos. Então, o meu apelo é para que os gestores que nós vamos visitar... E, por favor, se estiverem nos ouvindo, né, deputados, já de antemão... Deputados, vereadores, já aguedeço aí o convite do Lemário para estarmos na Câmara. Agradeço. E agradeço também o nosso ouvinte, Eduardo Povas, né, que estava nos assistindo e falou que é Largo do Rosário. Pode né? ser, exatamente. Tem um nome pequeno, mas pode ser chamado, né, por Largo do Exatamente. Rosário, que era uma via aurífera lá, né, da época do Brasil, do Cuiabá, Sim. na época ali. Então, a sensibilização dos gestores, que eles nos recebam, que nos ouçam, que nós tenhamos um trabalho intersetorial e focado, sim, porque não lidar com a droga não vai ser apenas a Secretaria de Segurança Pública, não vai ser apenas a SUPOD, claro, é um trabalho que envolve toda a sociedade, em todas as áreas, e nós estamos abertos para todos que querem participar, seja de qualquer segmento, sociedade civil organizada, seja GONG, seja terceiro setor, né, seja instituições públicas, todas. E com relação às comunidades terapêuticas? Como é que Pensei que eu ia sair daqui sem... Jamais temos que falar, né, das comunidades terapêuticas. Como é que está essa questão aí? O decreto do Bolsonaro também fortalece muito, né, a comunidade terapêutica, sim, ele coloca ela como instrumento, né,
de saúde, coisa Até que ela nunca porque quis ser. muitas delas são ligadas aí a organizações religiosas, né? Eu sou religiosa, eu sou membro da igreja adventista desde que nasci, né? Sim. Tenho 40 anos. Então, eu acredito muito no poder de Deus, mas eu acredito na ciência também. Deus deu capacidade para o ser humano de desenvolver estudos e habilidades para resolver o problema. Se você tem uma questão de diabetes ou cardíaco, você vai no profissional. E às vezes a pessoa pensa que a saúde mental tem que ser tratada apenas com oração. E não Precisa é. de ação. Precisa Mais também do de que ação e da oração, ciência ali. Não tiro o poder nenhum da oração, porque pesquisa científica tem mostrado que ela tem poder também restaurador A e fé da terapêutico. pessoa, né? A fé, a pessoa crença saber dela que de alguém está acreditar que ela orando por vai. ela, isso Sim. ajuda muito, porque eleva a sua autoestima, eleva seu pensamento positivo, tem gente Sim. orando por mim, torcendo por mim, e isso vai ajudar na sua recuperação, sem dúvida. Sim. Porém, nós temos também, enquanto instituição de saúde e de Estado, de trabalhar junto com a ciência. A comunidade terapêutica teve um decreto em 2016, decreto 394, estadual, chamando as comunidades terapêuticas para o credenciamento. Que decreto ele institui o plano estadual de política de álcool e drogas, Sim. e lá fala que a internação em comunidade terapêutica tem que ser voluntária, e isso já é algo preconizado pela a comunidade terapêutica. Sim. Ela não que denomina instituição de saúde, ela é de acolhimento, ela é uma instituição não governamental de acolhimento de pessoas com questões na dependência química, e a principal metodologia é a convivência entre os pares, né? Mas o que ela é regida pela RDC 29. A RDC 29 da Anvisa é a condição mínima para que ela esteja funcionando e dê um atendimento mínimo de qualidade pro cidadão. Usuário. De 2016 até agora, nós conseguimos cadastrar 4 comunidades no estado todo. De 2016 até 2019? Então, 3 anos. ela tem que procurar a secretaria, procurar o conselho estadual e se cadastrar. Elas não procuram, porque sabe que vai ser fiscalizada, sabe que vai... Então, nós temos 4, e não sei se pode citar o nome ou não, pode, né? Até para a Paraíso, a Acrone, a Amparo e a Liberdade de Tangará. Até para famílias que estão passando tanta dificuldade com parentes, entes queridos nessa situação, saber que essas, pelo menos, procuraram, tentaram se adequar, Sim. estão trabalhando, né, atuando. Então, ou seja, nós não vamos jogar fora a comunidade terapêutica, ou seja, jogar fora a criança com a água do banho. Mas muitas não estão em condições mínimas de atendimento. Sabemos da boa vontade, às vezes, do dono, que às vezes passou por essa problemática, ou é um religioso e quer ajudar as pessoas. Não, mas precisa adequar na se RDC. regularizar, claro. Exatamente. 29 até por uma questão de segurança para ela mesma, né? De que ela está na lei, está dentro da legalidade. Tá, e como se de repente alguém que participe, enfim, que é responsável por uma comunidade terapêutica, onde que procura? A SUPOD, ela fica ali, o jeito mais fácil é no fundo do Detran, ao lado do PROERD, da unidade 3, antes de chegar naquela residência, uma residência, tem um condomínio residencial. Sim. Ali na Rua Hélio, certo. Hélio Ribeiro, após o Detran. Então ali é só procurar para poder vai ter todas as regularizar. informações, nós vamos visitar as comunidades, mostrar a documentação que ela precisa, para que quando o juiz perguntar, nós tenhamos quais estão regularizadas. Opções. Porém, lembrando que ela é voluntária, que para que ser interno tem que passar por uma equipe, a RDC fala isso, passar por um profissional de saúde que encaminhe, porque ela também não pode receber pessoas com acometimento de saúde grave, que ela não é instituição de saúde, ela não tem condições de dar esse atendimento. E ela não pode privar o interno do convívio social, pelo contrário, tem que fortalecer. Então, a família pode ir visitar, ele pode ligar para a família, e acontece que muitas privavam. Então, como se fosse uma involuntária, tranca a Isso. pessoa lá e fecha ela do E mundo, atende né? a compulsória, o juiz manda, ela não pode, ela é só voluntária. Então, ela tem que entender. Então, não é nada que seja contra, mas algo que tem que ser bem esclarecido e bem trabalhado. Uhum. Então, questões de tudo que você falou até aqui agora, que é muito importante, essa questão do credenciamento, que essas comunidades terapêuticas precisam procurar. Isso. Um CRAS que seja 24 horas, que isso é urgente, né? O CAPS 24 horas. Olha, eu falei CRAS. E o 24 leito horas. nos hospitais gerais, que essa é a nossa bandeira. Se nós conseguirmos isso, nós teremos avançado muito 500 anos na saúde mental. Nossa, porque é um absurdo um Isso. estado do tamanho do nosso e a gente não ter um hospital que existe um leito, gente, não há leito. E agora eu gostaria de falar com alguém que tem algum familiar, ele pode falar, o que eu faço? Estou aqui. Qual o caminho? A porta de entrada? que faz? Vá na unidade de saúde mais próxima da sua casa ou no CAPS. Né? E a outro desafio,
capacitação desses profissionais. E nós estamos buscando Precisam estar recursos para isso, preparados. exatamente. Porque não é todo mundo, não é todo profissional, e também Que não sabe lidar, e não, claro. tem, cada um tem sua área específica, mas nós precisamos ter profissionais numa unidade básica de saúde para atender essa família, por exemplo, no município onde não tem CAPS, né? Município com população menor que 15 mil, aí não tem, mas a unidade básica de saúde tem que estar preparada para receber na questão da saúde mental. Então, nós também temos essa preocupação em capacitar esses profissionais, principalmente também da urgência e emergência, porque é quando chega com surto, então, capacitar esse profissional, estamos fazendo uma parceria aí com a escola de saúde, né? Estamos entrando em contato para fazer essa capacitação e apoiá-los no que eles já têm, que a saúde já tenha desenvolvido. Bacana, então. Gente, eu entrevistei aqui a Superintendente de Políticas sobre Drogas, SUPOD, da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, a Eunice Teodora. Eunice, gostaria muito de agradecer sua presença aqui, dizer que foi muito esclarecedor e que a gente fica na torcida para que realmente nossos parlamentares, gestores responsáveis possam realmente tomar atitude para que isso mude, que venham investimentos, que a gente consiga, né, dentro dessa temática que é tão sensível a toda a nossa sociedade, melhoras, e deixar o microfone aberto para suas considerações finais. Nós que agradecemos a oportunidade, e dessas já surgiram outras, isso é importante, nós temos que abraçar todas as oportunidades, todas as pessoas envolvidas que querem trabalhar a questão da saúde mental, da dependência química, entre outros, para juntos nós conseguimos minimizar essa dor que a família sente, que a gente... Sofrimento. Acho que não tem uma família que não tenha um caso que não seja de primeiro grau, mas pelo menos de segundo, terceiro, e isso afeta todos, né? Então, nós precisamos verdadeiramente fazer uma força-tarefa, porque a Secretaria de Segurança sozinha não dá conta, e não é para dar mesmo, né? Temos que ter as demais áreas, porque o ser humano, ele é multifacetado, né, tem várias. Sim. Então, nós precisamos desse apoio, de antemão já agradeço aos parlamentares, aos gestores, e pedir, vamos juntos, dar mãos que nós vamos conseguir, se Deus quiser, vencer, ou pelo menos minimizar aí esse sofrimento da população. Tá certo, então. 8h28, intervalo, e voltamos já.